Olá, minha gente querida! Como é bom estarmos aqui juntos, batendo um papo gostoso e hoje com uma pessoa muito especial também. E eu vou contar para você já já. Eu gostaria muito que você pegasse o seu celular, ligasse aqui no nosso programa para que você possa se comunicar conosco, bater um papo conosco. Então escreva, dê a sua opinião, saúde a Lúcia que vai estar aqui com a gente, converse conosco, tá bom? Quero muito que você esteja ligadinho com a gente aqui. Gente, quero ler para você Tito, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Tito 3, versículo 14. Você já pensou que o necessitado pode estar ao seu lado? Muitas vezes, quando a gente fala em necessidades, em ajuda, em cuidado dos outros, nós pensamos lá longe. Ou as pessoas que estão no nosso bairro, projetos sociais, missões transculturais, missões urbanas, locais, mas nós raramente pensamos na pessoa que está ao nosso lado ali na igreja e está carente, precisando do nosso cuidado, da nossa ministração, como membros do corpo de Cristo, ligados entre nós como uma família, filhos de Deus, e sendo parte do sacerdócio universal dos santos. Então, hoje, falando sobre capelania, gente cuidando de gente, nós vamos estar conversando sobre como fazer capelania dentro da sua igreja, com os seus irmãos. E eu convidei para esse bate-papo a Lúcia Minix, uma ótima amiga, muito querida, membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também, e ela vai nos contar um pouquinho sobre a sua família primeiro, e depois sobre o ministério que ela tem desenvolvido. E uma coisa bem importante, gente, fazendo propaganda de verdade e de propósito. Este livro, Capelania, gente cuidando de gente, não é o Gente Cuidando de Gente, é o nosso programa, e esse livro se chama Capelania, Missão em Todo Lugar, que eu pude escrever junto com vários queridos capelães em várias áreas. E a Lúcia escreveu um capítulo aqui chamado Capelania com adolescentes na igreja. E ela vai contar para você como ela tem desenvolvido esse projeto com adolescentes e com as mulheres da igreja também. Lúcia, como você está, amiga? Bem, é um prazer estar aqui no programa hoje com você, nesse programa, né? E saúdo a todo mundo que está em casa. Você queria que eu me apresentasse, né? Sim, eu quero. Eu sou a Lúcia Minix, esposa do Marcelo Minix. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Um deles nem é mais adolescente, está com 18 anos já na mocidade. E eu tenho trabalhado há um tempo com os adolescentes aqui da igreja, né? E a gente começou um trabalho de... na verdade, o trabalho pessoal mesmo, a gente começou aqui na igreja com um grupo pequenininho de adolescentes, né? A nossa classe de adolescentes era muito grande, né? Então, nós éramos de Campinas. E lá, uma igreja pequena, você tem um contato diferente com as pessoas, né? Era muito próximo. Uhum. Quando a gente chegou na classe dos adolescentes aqui na IBD, a gente viu uma classe muito grande e eu falava assim para o Marcelo, eu não consigo nem gravar o nome desses adolescentes, né? E a gente falou assim, não, a gente precisa fazer um trabalho mais pessoal,
com eles. E foi aí que a gente começou a fazer um trabalho mais assim intencional mesmo, de discipulado, de cuidado, de tentar chegar mais próximo. Ótimo, necessário, muito necessário. Lúcia, você é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, e é professora, discipuladora e conselheira de adolescentes e mulheres na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Isso. E como você casou? Essa profissão toda, esse preparo que você teve no meio acadêmico com uma visão de missão dentro da igreja. Tá. Você diz, não o meu casamento, né? Não, também o Marcelo faz parte de tudo isso. Sim, o Marcelo faz parte de tudo isso. Ele sempre me apoiou muito. A gente sempre trabalhou muito em conjunto, né? Ele também faz tudo junto comigo. Que joia, que joia. E os meninos também ajudam muito. Mas, assim, minha formação, né, eu trabalhei um tempo com arquitetura em Campinas, tal, mas eu entendi que eu precisava, mas eu sempre trabalhei muito na igreja, né? Sempre gostei muito de dar aula, de estar junto com a igreja. E não tem como, algo que me aconteceu é que o trabalho com arquitetura, né, aquilo que a gente aprende na faculdade, me ajudou muito a organizar algumas coisas. Interessante. Coisas, né? Então, eu não exerço arquitetura hoje. Depois que a gente veio para São Paulo, eu falei para o Marcelo que eu queria cuidar da família e dos meus filhos e das coisas da igreja. Eu queria estar com as pessoas, né? Mais com as pessoas. Mas eu fui vendo quanto aquilo que eu aprendi, né? De planejamento, de estruturar, tal, foi importante para eu conseguir aplicar naquilo que eu faço hoje, né? Então, eu costumo olhar as necessidades e tentar atendê-las de forma planejada. Né? Então, isso me ajudou muito. A minha formação me ajudou muito nisso. Com certeza. É interessante, né? Porque Deus nunca desperdiça aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ganha, mesmo no meio secular. Às vezes as pessoas pensam, não, eu tenho que deixar tudo que eu aprendi, toda a minha profissão, toda a minha visão de vida de lado para trabalhar só dentro da igreja, fazer teologia, né? Isso ajuda, mas como é rico quando a pessoa traz todo o seu conhecimento, usa os seus dons, os seus talentos naturais também para a glória de Deus. Sim. É o que você está fazendo. Sim. Que lindo, Lúcia. E como é que você começou a saber o nome da sua classe de adolescentes? Como é que você começou a identificar cada um deles? Então, foi interessante porque a gente tinha 40 alunos na sala, né? Na outra igreja tinha 12, e eles eram, assim, muito frequentes lá, né? E a gente conhecia pai, mãe, família, estava sempre junto, tinha churrasco, estava junto, né? Então, a gente tinha um relacionamento muito próximo. Aqui em Pinheiros, era muito grande, e a gente falava assim, meu Deus, como é que a gente vai conhecer mais esses adolescentes? Como é que a gente vai dar uma aula que vá ao coração deles, porque sem conhecê-los, né, a gente não sabia se chegava. Então, nós começamos a pensar em fazer grupos pequenos, né? Na verdade, a gente não sabia exatamente por onde começar. Até que uma garota lá de Campinas, que teve que foi nossa aluna, ela já estava casada, estava numa igreja que tinha o discipulado, ela falou, vem ver como é que a gente faz. Né? E a gente foi aprendendo e trazendo a ideia. Né? A gente trouxe a ideia, foi uma aula muito simples que a gente viu lá, basicamente o que Jesus faz. Sim, né? exatamente. E aí a gente começou a pensar em como estruturar. Então, na verdade, começou com grupos pequenininhos. Eu comecei com os meus filhos, eles tinham aula de violino, aqui a gente tem uma escolinha de música, então à tarde a gente vinha, as mães vinham, os adolescentes vinham, e aí comecei a convidar algumas meninas para a gente começar a fazer estudar a Bíblia juntas. Elas vinham, elas já estavam aqui, né, aguardando o irmão, alguém, e a gente fazia aquele grupinho, estudava a Bíblia, e olha, de lá a gente foi estruturando o trabalho, chamando outros
discipuladores, pessoas que estavam lá mesmo, né, naquele momento, e a gente foi ampliando esse trabalho. Hoje a gente tem um trabalho estruturado de discipulado de adolescentes. Graças a Deus. E uma coisa que você fala nesse seu capítulo aqui no livro, que o tema é capelania com adolescentes na igreja, a Lúcia fala assim: a igreja carece desse relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Entre o ensino da palavra e a vida prática existe uma distância a ser percorrida. É verdade, porque muitas vezes a gente sabe muito, mas a gente se acomoda. A gente vem à igreja como um local bom, seguro, onde eu vou encontrar boas pessoas, bem intencionadas, com altos valores, vou conhecer mais da palavra de Deus, vou crescer no conhecimento e intimidade com o Senhor. E para aí. A igreja, o viver com Cristo, muitas vezes se resume aos encontros de domingo e uma vida com altos valores durante a semana. Mas como colocar tudo isso em prática? E é uma coisa que você tem procurado passar para os seus adolescentes, não é verdade? E para as mulheres também, no Design Divino. As mulheres também, né? O trabalho das mulheres tem acontecido há um bom tempo e a gente procurou esse mesmo sistema, né? De fazer algo com grupos pequenos, porque é bem isso, a gente aprende o evangelho, aí a gente vem para a igreja, né? E quando chega aqui, nem sempre a gente caminha com Jesus, né? E o evangelho até eu escrevo aqui, né, que o evangelho a porta é estreita, né? Então você aprendeu quem Cristo é e você fica encantada com Ele e você entra por essa porta, mas muita gente fica parado na porta e não caminha com Jesus, não segue por esse caminho e que vai levar para a vida eterna, que também é Jesus. Então, na verdade, o Evangelho é uma pessoa, é Jesus. E poucas pessoas, algumas pessoas que vêm para a igreja não percebem que o Evangelho é um relacionamento. É um relacionamento com Jesus. Não é aprender normas, não é só se reunir, né? Não é vir só nos cultos, cantar, tudo isso faz parte, mas o evangelho é um relacionamento com Jesus. Então, quando a gente tem a ideia, né, é a gente ajudar as pessoas que chegaram e pararam na porta a continuar esse caminho com Jesus, né? E esse caminho, ele é estreito, então ele tem muitas dificuldades, né? E a gente enfrenta muita dificuldade, não só a gente que está ajudando e discipulando as pessoas, eles têm, mas nós também temos. Verdade. E é muito gostoso ver o quanto a gente aprende com as pessoas que estão com a gente. A gente está crescendo junto. É uma troca tão bonita. É o jeito que Deus fez para a gente aprender, né? É ensinar e caminhar junto. Exatamente. E eu digo que eu aprendo muito mais nesse processo do que se eu tivesse só estudando ou só vindo, né, nas reuniões. Não tem como a gente crescer sem ter esse relacionamento com as pessoas, né? Porque ele nos fortalece. Com certeza. E você está falando sobre relacionamento, mas você está falando também sobre prática, aplicação da Bíblia no dia a dia. Você lembra daquele curso que a gente deu aqui, logo que eu cheguei à Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Estava vindo, eu fui membro da Igreja Presbiteriana da Lapa durante muitos anos. Depois o meu marido pastoreou a Fellowship Church, uma igreja americana ali perto da Paulista, durante 7 anos e meio. Fiquei fora da Igreja Presbiteriana e quando eu voltei para cá, né, para a Igreja Presbiteriana. E logo o reverendo Arival me pediu, meu marido e eu, para darmos um curso de aconselhamento bíblico para liderança. E você foi uma das nossas alunas. Sim. E como foi importante esse tempo? Foi muito importante, porque a gente aprende a teologia bíblica, a gente aprende nos cultos, na escola dominical, mas eu notei, durante a minha caminhada
na igreja, e desde pequenininha eu venho na igreja, né? Mas eu fui notando que existia uma dificuldade muito grande de trazer o que está na cabeça, né, do evangelho para o coração. É isso que, né, você falou, né, que está escrito aqui, é um caminho, né, que precisa entrar no coração. E o aconselhamento bíblico, né, ajuda muito a gente a entender como viver nesse caminho de santificação, né? Como eu posso aplicar isso que eu aprendi na palavra? Como eu posso ter respostas para as dificuldades que eu vou enfrentar? Né? E a Bíblia dá respostas. E é muito triste quando a gente vê irmãos nossos procurando respostas em outros lugares que não vão dar respostas que fazem sentido mesmo, que transformam. É interessante você falar nisso, porque a gente tem que trabalhar o que é lidar e cuidar de sintomas, e o que é lidar com a raiz do problema que está no coração. Porque sintomas, a gente pode lidar com eles como uma dor de cabeça. Você chega no pronto-socorro e fala, eu estou com dor de cabeça, tá? Ele pode pensar em um mundo de causas, né, geradores daquele problema. Mas ele vai, talvez o médico dê uma dipirona, alguma coisa para aliviar aquele sintoma. Mas se ele dispensar ao paciente, talvez ele esteja com um problema grave que não está sendo medicado e vai trazer consequências muito sérias mais tarde. Então, como é importante o aconselhamento bíblico, porque a palavra de Deus restaura a alma, cuida do coração do ser humano e ninguém mais sabe cuidar. E é mais simples do que eu pensava. Com certeza. Eu achava que, não, aconselhamento bíblico não é para mim, eu não consigo fazer isso, porque meu negócio é discipulado. Mas quando eu comecei a entrar mesmo no que era o aconselhamento bíblico, eu falei, não, mas é a mesma coisa, só que vai um pouco mais fundo, porque eu começo a observar que realmente a Bíblia tem resposta para todas as situações que vão surgindo, né? Que vão sendo aquilo que está no coração sai para fora. E a gente vai começando a lidar com aquilo que saiu. É muito interessante porque eu vejo com os meus filhos, né? Ou mesmo com os adolescentes, com as mulheres, as pessoas que a gente aconselha, quando a pessoa ela tá muito desesperada, ela está colocando para fora aquilo que está no coração e que ela, às vezes, ela não sabia. Né? E a gente tem pontos cegos, né? Tem muita coisa que a gente não entende por que está acontecendo com a gente. Por isso que o aconselhamento é bom, porque a outra pessoa, ela vai conseguir olhar para você e falar... Tem um texto aqui que pode te responder, pode te ajudar nessa situação que você está passando. É verdade. Então, eu não tinha noção de que, para ajudar alguém, o que eu preciso conhecer bem é a palavra de Deus. E ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Né? Porque é impressionante a gente lembrar que o maior interessado naquela pessoa é o Senhor. E Ele nos usa como instrumentos. E é precioso ser cooperador dEle, né? Ser uma cooperadora dEle. E assim, a gente teve uma fase que os adolescentes estavam... a gente estava vendo assim as conversas deles, alguns um pouco desesperados, né? E fazendo coisas que a gente falava, meu Deus, eles estão procurando ajuda nos outros amigos. E sabe quando a turma começava a ficar desesperada porque não sabia como lidar, como ajudar? E a gente começou a observar que muitos buscavam ajudas em colegas da escola. Cada conselho furado, né? Ou mesmo com algumas mulheres que estavam desesperadas e começavam a buscar conselhos em todos os lugares, né? E assim, pegava a ajuda daqui, a ajuda de lá, diversos. E tentava misturar tudo aquilo. Socorro. E não dá certo. Não é por aí. Porque não é por aí. A gente vive num mundo tão caótico, né? Então, com tantas opiniões, a palavra de Deus é perfeita. Sim. E quando a gente lê a palavra de Deus, ela pode nos ajudar, né? É Deus que é a fonte que nós devemos buscar para a ajuda das nossas situações mais
profundas no coração. E ele se importa conosco mais do que qualquer outra pessoa. Com certeza, com certeza. E eu gosto muito desse texto de Mateus 11, 28, que você também cita nesse capítulo aqui. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante porque Jesus aqui nos mostra como ele começa o aconselhamento. E ele começa nos acolhendo. Eu tive algumas más experiências em aconselhamento pastoral. Meu marido e eu aconselhamos pastores há muito tempo e pastores em crise. E uma das vezes eu estava no consultório, no gabinete pastoral de um amigo, e ele fala assim: Eleni, a gente já conversa já, porque tem uma senhora aqui no portão da igreja e ela quer que eu a atenda agora. E então você fica aqui sentada do ladinho e eu vou atendê-la e já eu a dispenso e a gente continua a conversa. Eu falei, tá bom, boa oportunidade para observar como ele aconselha. E eu me lembro que ele ficou com a cabeça baixa o tempo inteiro, onde a mulher desesperada falava e chorava e compartilhava tal, e ele o tempo todo rabiscando no papel. Ele não olhou para ela uma vez só. E aí, quando ela acabou, ela deu uma pausa no clamor dela. E ele pega, levanta a cabeça e fala assim: eu vou ler um trecho bíblico para a senhora. Ele lê o trecho bíblico e fala: agora eu vou orar. Faz uma oração bem genérica e tchau. Gente, não é por aí. Porque se a pessoa não se sente acolhida, amada, valorizada nas suas emoções também, não tem aconselhamento. É alguma coisa profissional, totalmente fora, distante do que Jesus crê que seja aconselhamento. Sim. E eu estou lendo aqui no livro, no capítulo que você escreveu, no nosso livro Capelania, Missão em Todo Lugar, começando na igreja. E esse adolescente diz assim: peço que ore por mim. É muito duro estar aqui de novo, te trazendo os mesmos problemas, mas confesso que estou enfraquecida. Mais uma decepção amorosa e o meu coração se quebrou num nível que afetou o meu relacionamento com Deus e tenho me sentido perdida. Sei que faz parte do processo Deus revelar o meu coração, mas é doloroso. Estou com medo de me afastar e não saber encontrar o caminho de volta. Não tenho sentido sinceridade em minhas orações. Isto vai me enfraquecendo. Gostaria muito que essa já não fosse uma questão tão relevante para mim. Imaginei que a tivesse superado. Enfim, estou compartilhando, porque tenho lutado com isso e não quero me afastar irremediavelmente de Deus. Não quero voltar para a escuridão, mas estou enfrentando um momento de dureza de coração. A Lúcia relata esse depoimento aqui, que chegou para ela em aconselhamento bíblico a uma pessoa da igreja, e essa pessoa autorizou a Lúcia a colocar essa cartinha dela neste livro. E, gente, nós temos que tomar muito cuidado e dar atenção para a pessoa que está falando: eu estou sofrendo, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu estou com medo e eu estou com medo até de mim mesma. E, gente, o número de suicídios no Brasil é gigantesco e no mundo também. E o número maior de pessoas que cometem suicídio, isso acontece principalmente entre adolescentes, de 15 a 30 anos, jovens,
mas acontece também entre crianças. A gente tem acompanhado o caso de crianças de 8, 9 anos tentando suicídio. Essa semana mesmo, anteontem, perdi um amigo muito querido, um pastor, um grande músico, um músico que fez sucesso em muitos países do mundo, não só no Brasil, né, o pastor André Paganelli, que passou por uma série de situações complexas e tirou a sua vida. Ele vinha de uso de drogas, tratamento em clínicas, tal, mas eu sofri muito a falta desse amigo que tocou muitas vezes nos programas da capelania, nos hospitais, que levou conforto para tanta gente, que pastoreou uma igreja por tanto tempo, que fez um seminário, que fez um mestrado, e tudo isso veio por água abaixo, no sentido de ele precisava de alguém muito colado nele, mas a pessoa precisa querer também, aceitar também o aconselhamento, porque você não pode aceitar, você não pode aconselhar uma pessoa que não quer ajuda, né? Então, assim, a dor para quem fica é horrível. Minha amiga Alessandra, o seu filho também, como estão sofrendo agora. E, assim, a dimensão é gigantesca. Então, assim, gente, nós precisamos acolher as pessoas que estão dentro das nossas igrejas em primeiro lugar e aconselhar biblicamente. E você tem lidado, como no caso dessa pessoa que se abriu aqui, com vários adolescentes e até casos de ideação suicida na própria igreja. Sim. Os cristãos não estão imunes. É verdade. Na verdade, as nossas dificuldades e deficiências, né, elas continuam depois da conversão, né? Por isso que a gente trilha um caminho estreito e apertado, né? Que tem as suas dificuldades, às vezes até maiores do que antes da conversão. A gente pode observar pessoas que depois da conversão perderam todos os bens que tinham. É verdade. Perderam amigos, perderam. Então é uma situação diferente, mas com outros desafios. E então, mesmo que a pessoa seja crente, a gente precisa estar um do lado do outro. E aí tem um problema, um risco que eu acho que às vezes é maior do que para quem não é. Porque muitos de nós, porque somos crentes, temos medo de falar que a gente está passando por uma situação que aparentemente não é, espiritualmente, não deveria acontecer, porque eu sou crente. Né? Então, o problema de eu não verbalizar o que está acontecendo comigo, ou não buscar ajuda por conta dessa áurea de que o crente não passa por isso, é um problema muito grande nas nossas igrejas. É verdade. Por isso que é tão comum pastores, né? Porque para quem eles vão falar? São os mais solitários. Os mais solitários, líderes, né? E porque o que vão pensar de mim se eu falar que eu estou passando por essa situação? Às vezes uma situação relacional, às vezes uma situação sexual, né? Que a pessoa caiu de um jeito que ela não sabe como voltar, e ela só vai voltar se tiver ajuda. Sim. Então, eu percebo, até falo aqui de uma garota, que ela me procurou já, tinha tentado suicídio e tudo, mas ela é uma menina extremamente alegre. Você nunca falaria que ela estava bem camufladas as suas emoções. Você não falaria que ela passa, todo mundo achando que ela era muito ativa, e a gente não diria que ela estava passando por aquela situação. Por quê? Porque quem é que vai entender que eu estou passando por isso? Quem eu vou procurar? Então, existia uma camuflagem mesmo. Graças a Deus, ela veio. E quando a pessoa vem até nós, é o Espírito Santo querendo trabalhar na vida dela. E a gente precisa ser sensível a isso. É verdade. Então, nós, como igreja, precisamos estar mais atentos, porque não quer dizer que uma pessoa ativa na igreja, que sabe falar muito bem, que tem
traz a família toda bonitinha, né? Então, todo mundo, ela tá passando bem. Não quer dizer que está tudo bem, né? E nós, como igreja, precisamos aprender a ser mais abertos, né? A falar mais das nossas dificuldades. É verdade. Uma coisa muito legal que acontece no discipulado de mulheres é que a gente já começa, é um grupo de 10 mulheres, mais ou menos, falando que o que a gente conversar tem que ficar no grupo. Para a gente ter um ambiente de solidário, né? É verdade. Precisa ter essa proteção, porque como alguém vai ter coragem de se abrir sem saber que o seu caso não vai ser exposto no próximo sermão, né? Ou não vai passar de um para o outro na igreja. Tem que ter confiabilidade dentro do grupo. E com o tempo, nos primeiros encontros, fica todo mundo meio ressabiado, né? Mas aí a própria palavra vai trazendo isso. E a gente, né, que está liderando o grupo, eu estou sempre trazendo dificuldades minhas para elas, para que elas vejam que eu sou gente como elas, né? Que eu passo por dificuldades, que eu já passei por situações difíceis, né? E aos poucos essa casca vai sendo quebrada e no terceiro, quarto encontro a gente já vê uma chorando, contando uma situação, outra, né? Elas começam a abrir o coração, né? E eu entendo que o discipulado de mulheres tem uma característica muito gostosa. As mulheres começam a ficar muito mais unidas, né? E percebem que a igreja é um ambiente de companheirismo, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui dentro, todo mundo está no mesmo barco, né? A hora que a gente entende isso... Que precioso. Quando a gente entende isso... Deixar as máscaras caírem, né? E aí a gente começa a trazer para fora o que está ruim. E aí começa a ter libertação. Oração, né, pedindo para que Deus trabalhe naquelas situações difíceis, confrontação. É verdade. Isso que você falou, confrontação. Um texto de Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 5, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te, para que não caias, não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. É interessante esse texto que fala sobre levar os fardos uns dos outros, né, como cumprimento da lei de Cristo, mas fala também sobre essa confrontação, porque é muito difícil confrontar alguém. Aí a gente fica assim pensando, nossa, se eu falar, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou percebendo que a coisa está caminhando para este rumo, mas eu acho que eu não vou falar nada, porque afinal a vida é dele, cada um na sua, né? Aquele eba, 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 cada um com seus problemas, né? O ema, ema, ema. Tá tudo errado, gente. Nós somos corpo, família. Aquilo que nós estamos vendo no irmão, que vai levá-lo a tropeçar, a sofrer um acidente muito grave e a gerar um conflito familiar que talvez venha a trazer um sofrimento muito grande e o afastamento da igreja. Eu tenho que falar. E eu tenho que falar na hora certa e do jeito certo. Eu não posso expor a pessoa, mas é aquele processo. Eu vou e falo com ele. Se ele não me ouviu, eu vou e busco outra pessoa para estar junto e falando com ele. Se aí ele ainda não tiver dado ouvidos, então eu vou levar para a liderança da igreja e vai ter que ser tomada uma atitude. Mas nesse sentido de proteger, de cuidar da pessoa. Então, é importante que a gente respeite as pessoas, mas saiba que nós somos usados pelo Senhor
para confrontar também, faz parte do E aconselhamento, a é amor. a confrontação é algo que eu tinha muita dificuldade de fazer, né? Mas tem tudo a ver com o aconselhamento. Praticamente a gente confronta o tempo todo, né? É verdade. Mas existem várias formas de confrontar, de forma que a outra pessoa fala, obrigado, porque você falou isso para mim. Eu não tinha enxergado, eu não sabia disso, eu não tinha enxergado isso, né? E eu tenho observado que uma das formas de confrontação muito legais que a gente tem nas escrituras é quando o profeta Natan fala com Davi a respeito, né? Conta a história da ovelha, né? E Davi é confrontado de um jeito tão bonito lá, porque ele realmente acorda. Entende, ele acorda. E aquilo foi, quando a gente lê, a gente, nossa, isso precisava acontecer, porque ele estava tão cego. Sim. E a confrontação ela precisa acontecer quando a pessoa está na cegueira. Nós somos confrontados, Sim. né? E todos nós somos frágeis e passíveis de cair. O nosso coração é enganoso e absolutamente, tremendamente corrupto. Né? E só o Senhor conhece como a gente é enganado pelas nossas emoções, pelo que a gente acha que não vai fazer tão mal, que é uma vez só, né? Que não é uma situação incomum, afinal todo mundo faz. E, gente, quando a gente vai ver, um abismo chama outro abismo e a gente já caiu fundo demais. Né? Uma coisa interessante, eu estou vendo aqui a comunicação pelo chat aqui, escreva pra gente. Estou vendo da Rosimeire Desidério. Ela fala, Eleni, parabéns pelo tema, e Lúcia, Deus abençoe seu ministério. Ela comenta assim, eu entendo que o parar na porta é zona de conforto, e o evangelho, além de ser o relacionamento com Jesus, é colocar o ID em prática. Isso requer disposição dos líderes e dos liderados. É verdade, você não pode fazer muito na igreja se não tiver o apoio da liderança. E graças a Deus nós temos aqui do reverendo Arival, do reverendo Hernandes, dos outros pastores também, que têm essa visão bíblica, né, de aconselhamento bíblico, do poder da palavra do Senhor. E a Rosimeire continua assim, relacionamento é fundamental para o nosso processo de mudança. Vital, importantíssimo. Né? E eu não vou ler o da Geralda Vilela Ferreira Ramos, da Igreja Presbiteriana de Mineiros, Goiás, mas em breves palavras, ela fala, eu preciso muito de aconselhamento. E, Geralda, todos nós precisamos de aconselhamento e temos que admitir isso. E quando nós reconhecemos que nós somos tão frágeis, tão pequenos, dependemos do Senhor, mas que Ele também coloca gente como a gente ao nosso lado. E é interessante, meu marido e eu fazemos muito aconselhamento juntos, e muitas vezes as pessoas são encaminhadas lá para a nossa casa para aconselhamento. E quando a pessoa chega, nós explicamos o que nós fazemos, o que é o aconselhamento bíblico, e nós falamos, olha, nós estamos diante da mesma palavra, a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando os nossos corações, o seu e o nosso também. E nós vamos, ao lidar com o problema que você está nos trazendo, sendo também confrontados pela palavra. Porque o Senhor vai estar nos mostrando onde nós precisamos corrigir nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos valores e mudar. E você vai ser bênção também na nossa vida. Então, como é importante a gente se colocar lado a lado. Um livro que a gente tem usado bastante, não é verdade? Sim, a gente está trabalhando com os adolescentes. A gente, é um dos livros que a gente trabalha no discipulado. E porque a igreja, essa é a dinâmica da igreja, né? É um ajudando o outro. Então, não é um só, né? Não é só o pastor, não é só a liderança. É até interessante que nesse livro Lado a Lado tem uma parte que o Ed Welch fala que quando
nós mais precisamos, as pessoas que nos ajudaram, se a gente for olhar durante o nosso processo de caminhada cristã, às vezes a gente pensa assim, aprendi muito com tal pastor, aprendi muito lendo tal livro, tal, mas se você for pensar bem, as pessoas que mais te ajudaram em momentos difíceis foram pessoas comuns, que estavam lado a lado com a gente. É verdade. Pensa aí, que as pessoas que realmente te ajudaram em momentos difíceis. Deus usa quem está do nosso lado para nos ajudar. É verdade. São minutos ou segundos que você gasta. Se você está sentado ao lado de alguém na igreja, eu costumo fazer isso quando acaba o culto, ou quando antes eu chego mais cedo e alguém se senta ao meu lado e eu pergunto, como você está? Talvez a pessoa fale de uma maneira geral, o que eu quero ouvir. Tudo bem, Deus te abençoe, boa semana para você e tal. Mas quando você realmente ora ao Senhor e se coloca nas mãos dele para servi-lo e servir as pessoas também, e você pergunta, olhando nos olhos dela, como você está? Realmente eu quero saber, eu estou interessado na sua vida, como você está. E como isso é importante. Porque a pessoa vai sentir que a gente realmente está interessado. Não é assim, passar pela pessoa e falar, tudo bem por aí? Tudo bem, né? E passar ao largo. Sim, e a igreja ela é um ambiente para isso, né? É um ambiente onde a igreja é o lugar onde vêm os doentes, não são, né? Sim. E só que se as pessoas estão aqui com dificuldades, nós temos essas dificuldades e a gente precisa lembrar de como é que as pessoas chegaram até nós, que nos ajudaram, chegaram até nós, e aprender com elas a fazer o mesmo com o próximo, né? E eu me impressiono com algumas pessoas que me ajudaram ao longo né? Em alguns momentos eu estava tão dentro de mim mesma, né? Eu lembro de uma vez que eu caminhei com uma pessoa, né? A gente entrou no ônibus e eu pensando em algumas coisas e ela entraram pessoas com dificuldade no ônibus e eu nem tinha visto. E essa minha amiga deu lugar, ajudou, tal. E eu só depois de um tempo que percebi o que ela tinha feito, né? E depois desse tempo que eu passei com ela, foi uma tarde, eu fiquei pensando como eu sou egoísta, como eu penso demais em mim e como ela estava atenta a quem estava do lado dela, mais do que aos pensamentos dela. Então, é necessário também que a gente tenha uma disposição de sair de nós mesmas, né? De sair, de olhar para o próximo, para o outro, como alguém que eu posso oferecer a mão para ajudar. E também é uma coisa maravilhosa, porque a gente aprende tanto quando faz isso, né? Sim. É muito enriquecedor, Sim. muito demais. Outro ponto que a palavra de Deus nos orienta também, como lidar com as pessoas a quem a gente está ajudando naquele momento, e a gente pode ser ajudado por elas também em outra situação, mas como lidar com a pessoa que causou tristeza na igreja. E 2 Coríntios 2... fala, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Uma coisa arriscada, perigosa, que existe, infelizmente, no meio evangélico, é que se alguém cometer algum erro e vier a público, essa pessoa é cortada da nossa listinha. A gente muitas vezes fala, não, eu te perdoei, meu irmão, que isso, numa boa. Mas a gente muitas vezes deixa essa pessoa totalmente isolada, dá uma gelada nela. E ela não tem mais condição de voltar
voltar à comunhão, às atividades da igreja. Eu não falo que isso tenha que ser alguma coisa superficial e a pessoa que acabou de cair seja perdoada assim no ato e na semana seguinte ela continue. Mas uma época eu me lembro que em um ano só, eu estava aconselhando 5 pastores que tinham se envolvido em homossexualidade. Alguns com líderes da própria igreja, e eu estava aconselhando todos eles. Alguns deles saíram, se recuperaram, foram totalmente restaurados, mas um deles que mais chamou a minha atenção foi o que chegou diante da igreja, que ele pastoreava, confessou o seu pecado e falou assim: eu quero agora o cuidado de vocês. Eu vou me sentar no último banco, mas eu vou estar aqui todos os domingos e todas as programações da igreja, faço questão de participar como uma pessoa que vai ser ministrada por vocês. Eu peço que vocês me perdoem, eu já confessei diante do Senhor, já resolvi o meu problema com essa pessoa, já me afastei do meu pecado e eu vou esperar que vocês me ajudem na minha restauração. Gente, como isso foi importante, como foi difícil, tremendamente difícil para o pastor de uma igreja fazer isso. Mas que bênção foi. A humildade dele, né? A humildade. Ele ficou 2 ou 3 anos sentado ali no auditório, sendo ministrado por muitos irmãos. Mas ele foi perdoado, foi realmente restaurado. E hoje ele dirige um ministério grande, na liderança de muitos outros pastores também. E que alegria em vê-lo totalmente restaurado. E sem dúvida a igreja foi muito edificada Foi, nesse período, aprendeu demais. Né? Exatamente. E eu imagino como a igreja teve condição de olhar para si mesmo também. E assumir os seus próprios pecados. Nossa, o pastor está falando isso, se ele caiu, nossa, eu tenho que reexaminar a minha vida, os caminhos, as decisões que eu tenho tomado, e eu tenho que me reconciliar com o Senhor também, e eu tenho que buscar a ajuda dos meus irmãos também. E como é importante a igreja realmente perdoar, reconhecer a sua fragilidade, descobrir que somos tão fracos como qualquer outro e qualquer pessoa numa posição mais elevada que seja de liderança, pode cair. Né? Então, somos família, somos membros uns dos outros e como é precioso termos irmãos que nos acolham, que nos confrontem, que nos amem a ponto de ter a coragem de fazer isso, mas que trabalhem na nossa restauração, no nosso cuidado. Né? Porque isso é viver o amor de Cristo. E nós somos fracos e pecadores. Sim, o problema é que nem sempre a gente mostra. Né? A gente não admite muito facilmente. Mas só tem libertação e crescimento e edificação quando tem essa consciência de que nós somos mesmo pecadores. Né? É verdade. E uma coisa importante, gente, nós estamos fazendo um curso sobre capelania, cuidado uns dos outros na igreja e além da igreja, e sobre missões urbanas, porque tudo se confunde, e aconselhamento bíblico, tudo isso está junto. E o nosso curso vai sair aqui pelos cursos em EAD da IPP, e o título do curso é Cuidando uns dos outros, a igreja no pastoreio. E através desse curso, você vai poder ter uma boa base bíblica. Vários dos nossos pastores estarão ministrando aqui, mas também eu pude convidar vários capelães em áreas diversas. A Lúcia já gravou a palestra dela como a capelania aqui na igreja, mas também estamos trazendo, ontem mesmo foi gravado aqui a palestra do capelão Bruno Taioli, que é capelão pós-cárcere. Então, ele lida com a vida de mulheres que foram libertadas, já cumpriram seu tempo de prisão, mas que vão voltar ao crime
porque elas não têm dinheiro, não têm condição de cuidar das suas famílias, normalmente estão sozinhas e correm esse perigo. Então, ele as pastoreia, aconselha biblicamente e também ajuda na produção de materiais para venda, para que elas tenham condições de viver uma vida boa e ter novos valores também, e elas são evangelizadas o tempo todo. Também teremos capelania dentro da prisão, capelania em hospitais, capelania no luto, capelania em asilos e capelania na universidade, na escola. Gente, tem uma porção de áreas, até nos esportes. Tudo isso estará dentro desse nosso curso que nós estamos começando a gravar já. E se Deus quiser, logo, logo estará aqui nos cursos EAD da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Gente, precioso. Lúcia, me fale uma experiência sobre quanto ao resultado desse trabalho que você tem tido. E, antes disso, aconselho todos vocês a comprarem esse livro, que está muito precioso. Capelania, gente cuidando de gente. E a Lúcia, depois que ela falar, vamos assistir o reverendo Hernandes falando também sobre este livro. O resultado que a gente tem é ver como as pessoas estão no discipulado, que eu trabalho muito com discipulado, né? Como eles ficam mais abertos, né? A gente tira um pouco essa máscara, né? Verdade. E começa a perceber, é mais leve, fica mais leve a vida. Né? A gente pode falar das nossas dificuldades, não precisa ter tanto medo das pessoas, do que vão pensar da gente, tudo. E a gente tem visto libertação, pessoas sendo libertas do pecado, ou mesmo aprendendo a viver, pensava de um jeito, agora entendeu como que funciona o evangelho de fato, né? Uhum. E nós temos visto pessoas assumindo, ajudando outras agora, né? As pessoas que foram ajudadas, ajudando outras. Isso é o mais legal. Ver que a gente amplia a seara é grande, né? Então, a gente não tem muitos trabalhadores. Quando a gente vê mais trabalhadores, a gente fica muito feliz. É verdade. É isso que a gente tem visto. Amém. Que lindo ver a igreja trabalhando. Uhum. Não é verdade? Porque quando todo mundo se sente responsável pelo cuidado do outro, ela desvia um pouquinho o foco de si mesma. Ela descruza os braços e começa a ver o poder da palavra de Deus na transformação das vidas também. É prazeroso demais, é lucrativo para o reino de Deus. Vemos tudo isso. Não é? É lindo demais. É Deus, é a dinâmica de Deus, né? Sim. Uns cuidando dos outros, usando os dons, Sim. né? Os dons, e é muito legal isso, porque é cada um num lugar, né? O livro mostra isso com muita clareza, né? Quanto onde você está mesmo e o quanto Deus abençoa quando a gente se dispõe a fazer o trabalho. Nem sempre a gente sabe o que vai fazer. Tem hora que a gente fala, nossa, essa situação aqui é bem difícil, mas eu não sei. Mas Deus, Ele nos capacita. Sim, e nos dá direção. É porque Ele tem prazer em fazer isso. E eu acho que Ele faz isso com a gente, não nos deixar nunca sermos autossuficientes, falar, agora eu aprendi, agora tiro de letra. Não, nós somos sempre dependentes do Senhor. No primeiro curso eu achava que a Eleni sabia tudo. Não é verdade. Eu vou grudar na Eleni. Aprendi muito com ela a perceber que a gente está sempre em dependência de Deus, né? Amém. A gente sempre está dependendo de Deus para fazer tudo. Amém. E eu creio que é isso que Ele quer nos ensinar, de verdade, não é verdade? Deixa eu só ler para vocês aqui 2 comentários. A Hilda Teixeira Leitão fala, que maravilha, que diálogo proveitoso e abençoador. Orientação tão necessária. Amém, Hilda, graças a Deus. E a Isolda Soares fala, eu quero capelania no hospital. Benção, você puxou o assunto para o recadinho que eu queria dar para você também. Nós temos um curso de capelania hospitalar online. Está lá no site
capelanianasaúde.org.br. Então, assista o curso, e neste curso que vamos estar montando aqui também, que estamos montando para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, curso EAD, também teremos algumas orientações sobre a visita a enfermos e a enlutados também. Lúcia, muito obrigada, Deus te abençoe muito, que você continue firme nesse ministério tão proveitoso, cuidando um do outro dentro da igreja e capacitando outros para cuidarem também. Deus te abençoe muito. Amém. Muito obrigada. Obrigada mesmo. pela oportunidade. Prazer Sempre um prazer. Vamos então assistir o vídeo do Reverendo Hernandes, recomendando este nosso livro, e também você já está convidado para o nosso programa da semana que vem, porque nós vamos estar falando sobre capelania em asilos, em casa de idosos. Com certeza no seu bairro tem um. Ou talvez você tenha uma pessoa já bastante debilitada, idosa, morando dentro da sua casa. E nós vamos ajudá-lo a saber como lidar melhor com essa situação e ser bênção na vida dessas pessoas. Então, vamos ver o vídeo e até a semana que vem, se Deus quiser. Pode ir. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu queria recomendar a você este livro, Capelania, Missão em Todo Lugar, da Eleni Vassão. Essa é uma obra fantástica de uma pessoa que tem autoridade para tratar do assunto. A Eleni tem, ao longo da sua vida, trabalhado com eficiência, com eficácia sobre este assunto. E agora ela compartilha conosco princípios importantes. Você pode encontrar este livro tanto na editora ACS, quanto aqui na editora Hebron, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vale a pena ler, vale a pena conferir.